Olá, tudo bem? Bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre atenção. Meu nome é Fabiano Benassi, eu sou professor de yoga e eu resolvi falar sobre esse tema hoje que tem muito a ver com tudo que a gente faz na nossa vida, principalmente com controle emocional, controle da ansiedade, do estresse, porque a atenção é o básico para você fazer qualquer coisa na sua vida. Não dá para você fazer nada se você não tiver atenção. A atenção ela é um recurso que vai mobilizar dentro de você o que você tem de energia física, mental e emocional para fazer alguma coisa. E quando você usa a sua atenção, você só consegue usar a atenção em uma única coisa. Não dá para você prestar atenção em mais de uma coisa, só em uma coisa. A atenção é a ferramenta básica de trabalho do yoga. Todo mundo acha que fazer yoga é fazer as posições, é fazer as respirações, é fazer o relaxamento, é fazer a meditação. E não está errado, mas todas essas ferramentas que a gente tem dentro da prática do yoga, todas essas técnicas, todos esses recursos, eles vão ser utilizados para controlar a sua atenção. Para onde você aponta a sua atenção. E aonde a gente escolhe dar atenção, cresce em forma de importância. Quanto mais importante alguma coisa vai se tornando, maior ela fica em forma de mais atenção você dá para aquilo. Então, quanto mais importante é alguma coisa, mais atenção você vai dar para aquilo. Isso faz com que a gente comece a pensar em algumas coisinhas, né? Um exemplo. Muitas vezes a gente tem situações como, por exemplo, uma discussão no trânsito, ou uma situação que aconteceu no trânsito, não necessariamente você discutiu, mas uma situação no trânsito. Depois que aquela situação aconteceu, você fica pensando naquela situação e fazendo como se fosse você rebobina, né, o seu pensamento, na sua memória para aquilo, e às vezes fica pensando do tipo, nossa, eu poderia ter falado isso, poderia ter agido assim, ou será que a pessoa fez assim, ou assado, e fica com aquilo, né? Mesmo depois que você saiu de lá. Ou seja, o seu corpo está fazendo uma outra coisa já, mas no seu pensamento você está lá presente naquilo. Isso está te fazendo bem? Geralmente não. Esses tipos de pensamento, eles bloqueiam o seu presente, porque você começa a se prender lá no passado. Quando você tem medo de alguma coisa, você tem que ficar pensando nas coisas que você vai fazer, porque você tem um receio, um medo, você está preso também, pode estar preso lá no passado. Mas, a questão o que é? Você está dando importância para isso. Você está tornando isso importante. E aí, isso, quanto mais importante, maior ele fica, quanto maior ele fica, mais atenção a gente dá. Dizendo de um jeito muito simples e objetivo, o foco é a solução, não é os problemas. O foco é a solução, não os problemas. O ideal seria colocarmos toda a nossa energia naquilo que realmente é importante de verdade, na solução, naquilo que vai fazer a diferença. E isso parece algo bobinho até, né? Até alguma coisa óbvia, mas na prática fica difícil de executar. Tudo que é simples é mais difícil. E nesse caso, mais difícil porque quando você começa a decidir para onde você vai colocar a sua atenção, você vai perceber que muitas outras coisas vão brigar para você voltar para aquele padrão mental que você estava executando naquele momento. Então, não sei se você viu os outros vídeos, mas eu falo de ação e reação. Às vezes você decide começar a agir e colocar atenção na sua ação, no seu presente e tudo mais, e aí todas as suas reações começam a gritar dentro de você. E aqueles hábitos que são difíceis de largar começam a ficar ainda mais difíceis, porque você vai ter uma força de vontade enorme para aquilo. Um exemplo é quem para de fumar. A pessoa parou de fumar, e aí o problema não é quando ela decide, o problema é quando ela começa a sentir a vontade de fumar. É ali que ela vai ter que começar a dar atenção para aquilo que ela quer de verdade, e não porque ela não quer. E tem todo um processo fisiológico, toda uma coisa que vai puxar ela de volta. Então, foco é muito importante, atenção é muito importante. Voltando, agora trazendo isso para um contexto emocional. Quando você está sentindo uma emoção, medo, ansiedade, raiva, você está alimentando aquilo que está fazendo essa emoção ruim crescer, ou você está alimentando aquilo que está fazendo a sua emoção
ser transformado. Um outro exemplo é o seguinte: você está estressado, você está dando atenção para os malefícios que o estresse está fazendo para você, ou você está dando atenção para o fato de você ter a energia que o estresse produz, né? Aquele recurso que o estresse produz, para você resolver aquilo, e simplesmente você vai lá e resolve, né? Em vez de você ficar dando atenção para o estresse em si, o que ele vai causar. Então, escolher para onde vai a nossa atenção é ter o livre-arbítrio sendo colocado em prática. É fazer com que o seu corpo, a sua mente e o seu coração, já falei isso, vou repetir de novo, seu corpo, a sua mente e o seu coração façam a mesma coisa, que aquilo que você pensa, fala e faz sejam a mesma coisa. E ontem, no vídeo de ontem, eu falei sobre mente e corpo. Então, quando você está atento, a mente e o corpo estão presentes. Você tem uma ideia e ela se materializa através do seu corpo em forma de ação. Então é isso. Eu queria deixar esse vídeo aqui. Eu gostaria de deixar um único exercício simples, que é o seguinte. Esse exercício você vai fechar os olhos. É como uma meditação, tá? Você vai fechar os olhos e você vai fazer uma contagem. Essa contagem vai funcionar assim: você vai contar o número 1 e do outro lado o número 108. O número 1 vai crescer e o número 108 vai decrescer. Então você vai fazer 1, 108, 2, 107, 3, 106, 4, 105, 5, 104 e assim por diante. Você vai fazer essa contagem mentalmente, pensando, com os olhos fechados. E aí, se você errar, aí está o detalhe: se você errar, volta para o início e começa tudo de novo. Então a ideia é que você comece com o número 1 e o número 108 e termine com o número 108, 1. Essa que é a ideia. E faça isso de uma forma que você não erre. Não precisa ser rápido, precisa ser assertivo. Isso é o mais importante. Isso vai testar a sua capacidade de concentração, de atenção, de foco. Quando você tem muita dificuldade para fazer esse exercício, você provavelmente vai estar disperso. E quando você tem mais facilidade, você vai estar focado. Você percebe que a sua mente vai estar mais centrada. É bom fazer de manhã, mas faz à noite também para você perceber a diferença e ver como o seu corpo reage em relação a esse tipo de estímulo. Ok? Então faz o exercício, depois me conta aqui nos comentários como que foi para você, até que número você chegou. Quero saber, estou curioso para saber como que foi para você. E se você gostou, curte aqui embaixo. Se você não gostou também, não curte, né? Dá um não curtir. Comenta, né? Não esquece de comentar, me contar como está sendo esse vídeo para você, compartilhar também se você acha que isso vai fazer diferença para outras pessoas. Eu vou, nos próximos vídeos, falar um pouquinho depois sobre um evento grande que vai ter de yoga. Eu vou convidar uma amiga minha para participar, mas eu falo sobre isso nos próximos vídeos. Então a gente se vê amanhã, segunda-feira. Uma ótima semana para você. Se você estiver vendo esse vídeo na sequência, se não, vai depender do dia que você estiver vendo esse vídeo. Um grande abraço, namastê.